Sejam todos bem-vindos, estamos aqui num novo episódio aqui do podcast. Meu nome é Rodrigo Gregório, vamos dar aqui o início, né? Agora o Pélix. Bom, gente, nós estamos aqui num novo episódio aqui, diretamente aqui do evento do Leite Corte Mais Nordeste, né? Com um convidado, um palestrante, que nós vamos já apresentar, que vem discutir com a gente temas da reprodução. Certo. Olá pessoal, eu sou o Cadu Alencar e a gente tem que sempre tentar enaltecer os nossos patrocinadores. O Sabor e Vida, empresa focada em saudabilidade, produtos de um laticínio focado em saudabilidade. A Integral Mix, focada em nutrição animal. A MSD, junto com a Deck Vet, que é a sua distribuidora aqui. A MSD é a empresa muito renomada na área de saúde animal. Também falar da Tijuca Alimentos, queijo, ovos e frango Tijuca, certo? E também falar da... depois corta essa parte aqui que eu me esqueci o que. Da Milk Max, junto com a sua... Falar da Milk Max, junto com a sua parceira GMZ, na parte de ordenhadeiras. E hoje, Regis, nós estamos lançando aqui no evento, certo? Nós começamos o podcast quinzenal e nós vamos lançar agora durante esse evento estamos lançando nossa plataforma de cursos. Qual é a nossa ideia? Entre os episódios do podcast vinha um módulo do curso que sempre terá um capitão. Vai ser um curso de nutrição animal capitaneado por mim, um de produção de volumoso capitaneado pelo Rodrigo Gregório e o outro de melhoramento genético e reprodução capitaneado pelo Pélix. A ideia é que entre os episódios do podcast ser lançado, você pode acessar no QR Code que tem no nosso Instagram e vocês estão vendo os banners aqui, gente, dessa plataforma que estamos lançando aqui no curso, certo? Aqui no evento. E pedir para você, Regis, se apresentar, pessoa muito conhecida já no meio, mas aqui a nível de Nordeste, para o pessoal entender quem é Regis Carvalho, entender sua atuação e depois a gente falar um pouco da sua palestra aqui que você fez ao longo desse evento, certo? Eu sou Regis, né, Carvalho, trabalho no sul de Minas, né, trabalho com gado de leite. E vinha convite aqui de vocês para a gente bater um papo sobre reprodução, né? E a minha região é diferente daqui, né? Mas nós temos um calor também lá na época do verão intenso, né? E eu acho que aqui é mais seco. Eu acho que para nós, lá nós temos um desafio grande, que é a umidade nossa, que chove bastante. E com os desafios, a gente vai atendendo as fazendas, atendendo as vacas e tentando fazer o de melhor aí, para ter mais produtividade, mais lucratividade e melhorar para os animais. Regis, o tema da sua palestra foi justamente assim, a reprodução como o pilar, né, do desempenho, né, dos animais, né, é inerente, não tem como ser, porque tem que fechar o ciclo, né, a reprodução é que fecha esse ciclo. E você que tem uma experiência grande, atua como médico veterinário há algum tempo, né, focado em gado de leite, né, viaja também o Brasil, já esteve aqui no Ceará algumas vezes conhecendo nossa realidade, né, não foi de agora, já tem acho que uns 15 anos que você veio aqui a primeira vez, se não me engano, né? O que é que dentro do seu trabalho e dentro do que você conhece teve de mudança nesses últimos anos em termos de melhorias nessa sua no trabalho que você exerce, no caso especificamente aí da reprodução como esse pilar? Eu vejo assim, Péricles, a gente vem trabalhando com as vacas, né? Assim, as vacas, no nosso caso lá, é holandesa, vaca holandesa pura, né? A região foi indo para a holandesa pura. Quando eu falo de região, mas é uma micro-região mesmo de holandês, porque tem girolando lá também, né? Mas enfim, o que eu vejo que mudou muita coisa, porque nós confinamos nossos animais, né? Eram bem no piquete, confinamos nossos animais, fizemos
Sofremos um pouco, igual eu mostrei na palestra ali no começo e tal, mas hoje nós temos instalações boas, né? E assim, eu acho que cada coisa mudou um pouco, mudou a parte da alimentação, né? Hoje nós produzimos, basicamente no sul de Minas, hoje as vacas são tratadas só com silagem de milho, né? Alguma coisa de pré-secado, feno, mas é muito pouco. A gente usa um pouco de palha de trigo lá, que hoje tem plantação de trigo na nossa região, no inverno. Então a gente usa um pouco de palha de trigo como segundo volumoso. Eu acho que teve uma evolução de tudo. E isso culminou em melhorar a reprodução. Porque na verdade a gente tirou as vacas do sofrimento do amido. Eu acho que no fundo mesmo o que nós fizemos foi melhorar essa gestão da alimentação através do amido, porque nós temos só silagem de milho, basicamente, como volumoso principal, e veio evoluindo e nós melhoramos. Junto com isso, nós melhoramos demais o nosso manejo. E eu tenho batido muito no manejo térmico das vacas, de controle de calor. Foi como eu falei na palestra, não adianta a gente dar a melhor nutrição para essa vaca. Se ela estiver sofrendo com calor, ela não vai reproduzir. E ela não vai reproduzir, o DEL vai aumentar, a gente vai ter menos bezerra, vai ter que comprar mais vaca, o rebanho não cresce. Então assim, acho que a evolução foi em todos os sentidos, melhorando demais a parte da reprodução, os protocolos, né? Hoje nós temos quase que um modelo de protocolo para seguir, né? Mas eu vejo hoje que o manejo da vaca, cuidar da vaca, dar atenção para a vaca do pré-parto, da vaca seca, do pós-parto, isso fez com que nossos animais produzissem mais e reproduzissem mais, e agora a gente está conseguindo fazer com que as fazendas tenham crescimento, 6%, 8% de crescimento, essas fazendas boas, que estão com esses números melhores de reprodução, igual eu mostrei de uma ali. Que um pouco tempo atrás era deficitário, né? Não conseguia crescer, né? Não conseguia crescer, as fazendas não cresciam, a fazenda de holandês que crescia 3% era muito. A gente não conseguia, ainda tinha que comprar vaca, comprar bezerra para repor, né? Porque perdia muito e melhorou demais o manejo também de casqueamento, uma coisa que melhorou muito, as instalações favoreceram as vacas ter menos problema de casco, né? De locomoção, né? Porque é uma roda, né? É uma bicicleta andando. Se a roda não rodar certinho, alguma coisa vai escapar e não vai dar certo. Reis, eu acho que uma coisa interessante é perguntar, certo? Vocês passaram por uma transição que muita gente aqui no Nordeste está passando, né? Que é a transição de um sistema que seria um sistema semi-intensivo, né? Uhum. Que o pessoal muito chama de piquetão, né? Tal. E essas fazendas literalmente são muito longevas, né? Você tem fazendas que você me passou que você atende há muitos anos, né? Primeira coisa, essas fazendas mudaram do que para o que na reprodução para poder ter esse ganho de 8% ao ano, certo? Elas tinham que índices, foram para que índices. Quando a gente fez essa alteração, quando vocês fizeram essa alteração, para até o pessoal que está hoje decidindo fazer isso aqui, e tem que entender que vai ter esse trauma, né? Que vai ter que ir melhorando tudo, né? Realmente uma vaca que quando sai daquele sistema e quando vai para o outro, é outra vaca, né? Até as doenças mudam, né? Eu queria que você falasse disso para o pessoal que está passando por isso aqui, que pode estar assistindo o podcast, eu vou passar por isso, eu tenho que entender. A mudança, porque as nossas vacas, vamos supor, chegava o verão nosso lá, né? Que é o contrário da época de vocês, chegava o inverno ia bem, produzia até bem, né? Reproduzia bem. Começava a chover outubro, novembro, dezembro, né? Que fica chovendo, os animais despencavam a produção, né? Eu tenho uma fazenda clássica lá, por exemplo, que a fazenda tem 150 vacas no leite, e ela era no piquetão que você está falando assim, comia no coxo lá, uma pista, e não tinha cobertura, e chovia, dava aquele barrão, tudo, a fazenda ia para 12, 14, 15 quilos de média, chegava até 12 quilos de média lá em março, no finalzinho, porque as vacas já estavam com o DEL muito alto, porque não paria, né, não reproduzia. A fazenda fez um composto, gastou, investiu, pegou o mesmo rebanho e colocou dentro do composto, o mesmo rebanho. Não teve mudança de rebanho? Não teve mudança, essa fazenda está lá, se alguém quiser ir lá ver, nós vamos visitar. Entendeu? E logicamente esse rebanho vem melhorando, mas esse composto dele tem 3 anos no máximo, 2 anos e meio no máximo. Então não deu tempo do rebanho, e ele não comprou vaca também não, sabe?
Nós temos lá faz um ano, que ele está batendo lá 28, 29, 30 de média com 2 ordenhas só. O mesmo, ele não acredita, ele fala assim, e ele é veterinário, colega nosso. Ele falou, mas eu não acreditava que o meu gado dava isso. O que eu estou vendo, essa transformação, aí é de estrutura mesmo, né, Cadu? Porque tinha o mesmo gado, só confinou o gado, pôs o gado debaixo da sombra, cuidou da cama, e ventou e molhou a vaca. Quer dizer, é uma mudança, essa mudança não vai ter jeito. Eu não, assim, não é que a fazenda que vai ficar no mesmo sistema, eu tenho 2 fazendas lá, cada uma tem 100 vacas, elas estão nesse sistema até hoje. Chega no inverno, tem 28, 30 de média, fazenda de 2 ordenhas, tá? Um gado holandês, não é puro de tudo, mas um gado holandês, uma é bem mais puro que a outra. Chega agora no inverno, no verão, com muito barro, mastite aumenta, casco aumenta, a produção cai demais, as vacas não emprenham. Então, assim, essa transformação nós passamos e continuamos passando até hoje. O sul de Minas tem fazendas que ainda não fez e estão fazendo. Só que é impressionante. A fazenda que fecha o rebanho, o mesmo rebanho, sabe? Ele aumenta 40%, 50% da produção. E aí o confinamento se paga, né? A construção se paga. Então essa transformação foi muito grande. Aquela fazenda que eu mostrei os dados ali, que é uma fazenda espetacular, eu não me canso de falar daquela fazenda, né? Aquela fazenda, ela já tinha um manejo bom, mas estava muito superlotado, aumentou o sistema, fez um freestall, porque ela é composto e agora tem freestall, aumentou. Nós melhoramos a reprodução da fazenda, ela, quando eu cheguei lá, tinha 29, 30, 31 de média, hoje a gente tem 38. Isso é um espaço curtinho de tempo. É só elas dar mais um parto que elas voltam ao normal. Então essa transformação nós tivemos, ainda tem fazenda para fazer, mas as fazendas que fizeram, elas tiveram, assim, o produtor não acreditava, porque ele fazia um financiamento para fazer o barracão, por exemplo, né? Gastava lá 8 mil reais por vaca, 10 mil reais por vaca, né? Ah, não vou gastar tantos anos para pagar. Elas pagaram na metade do tempo. Isso tem casos e casos lá que aconteceu isso. E nem todas essas situações é com gado só holandês. Esse, por exemplo, que saiu de 20 para 28. É um gado girolando. Um gado girolando. E aí foi. 2 ordenhas. 2 ordenhas. Tá cheio de vaca girolando. É um gado, a gente chama de um gado lá no sul de Minas de holandesado, né? Sim, sim. Ele saiu do meio sangue e foi fazendo cruzamento, né? 3/4, 7/8, né? E essa fazenda, ela é emblemática, sabe? Nesse ponto de transformação. E, na verdade, a transformação foi o confinamento, né? Acho que uma coisa que a gente conversa muito aqui, né, Rodrigo? Essas fazendas, literalmente, mudou-se tudo, né? Porque mudou-se o manejo da vaca, mudou-se a reprodução da vaca. Acho que mudou-se também o jeito que as pessoas que trabalham lá tinham que lidar com as vacas, né? E nisso tudo, eu acho que foi a reprodução que trouxe o maior salto, né? Nisso também, a gente falou muito da produção. O que é que acontece na reprodução? Quando você melhora a ABS da vaca, melhora o conforto da vaca, o Regis? Na verdade, como foi falado ali na palestra, né? O Sartori falou, comentou, eu comentei. O estresse calórico, ele causa um dano para a reprodução da vaca imenso, né? Porque a qualidade do oosto sob estresse calórico é extremamente prejudicada, né? Então é isso que na verdade estava acontecendo com as vacas. As vacas não emprenhavam porque sofria demais no calor, umidade altíssima, umidade alta, porque se a gente pegar o gráfico lá de THI, se você tiver 28 de temperatura, mas tiver 80% de umidade, ela está sob estresse térmico severo. Pré-morte. Isso, pré-morte. E ela não morre, ela continua dando leite, ela não morre, mas ela tira de algum lugar. Aonde ela tira? Ela tira da reprodução. A qualidade do oosto... Por que a gente sabe disso? As transferências de embrião veio mostrar isso. A qualidade dos oostos feito no verão e no inverno. A qualidade dos oostos do verão é infinitamente pior do que é feito no inverno. Também das doadoras, né? Só para reforçar, né? Das doadoras. Também nas doadoras. Das doadoras. Entendeu? É porque já não vou fazer transferência de embrião, eu vou minimizar o problema. Sim. Tá, tudo bem, acontece isso mesmo. Só que as vacas que eram coletadas no verão, o embrião delas tinha concepção muito menor
do que as vacas coletadas no inverno. E fala assim, mas as receptoras sofriam, mas eu estou falando de receptora girolanda. Sim. Não estou falando de transferir na vaca. Sim. Porque na vaca, o efeito da vaca do calor, mas e a receptora? Que ela não sofreu com o calor. Com certeza. Sim. Né? O calor estava lá, mas a gente sabe que hoje ela sofre pouco, né? Então, assim, a qualidade dos ovos. Então, o que melhorou a reprodução, o que melhor, por isso que eu tenho batido e eu tenho firmado, eu tenho certeza no que eu estou falando. Que o estresse calórico, se você mudar suas vacas de estresse calórico, você não mudar nada. Se você fizer a mesma nutrição lá, o mesmo volumoso seu, tudo a mesma coisa, não fizer nada, e você controlar o estresse calórico, a sua reprodução dobra. Porque é isso que nós estamos vendo nas fazendas, né? E aí a vaca fica mais fresca, ela deita mais, porque uma coisa que a vaca fica estressada sob calor é que ela fica mais em pé. Porque se ela fica mais em pé, por quê? Porque é para ela circular ar debaixo da barriga. Para o radiador funcionar melhor. O radiador funciona melhor, né? Então, assim, se ela está mais resfriada, ela deita mais. Ela deita mais, ela rumina mais, ela tem mais saúde, sabe? Eu acho que é um investimento. O estresse calórico, para mim, ele é só a pontinha do iceberg. O que ele melhora de saúde das vacas é alguma coisa fora do normal. Por isso que os confinamentos, essa fazenda é um exemplo. Estão dando o resultado que estão dando, né? Então, Isso. e é um atrás do outro, assim, não é um atrás do outro, é dezenas atrás do outro. Eu né? acredito que aqui também tenha acontecido isso, né? No menor escala de lá, mas assim, nos últimos 3, 4 anos deu uma aumentada significativa, né? E aqui também acontece isso. Agora, se fechar um animal, por exemplo, tem uma melhoria. Isso acontece? Tem casos emblemáticos Sim. de dobrar. Sim. Né? Casos de dobrar. Assim, A sai melhoria, de 18 para 36. Não, essa fazenda dessas 150 vacas, eu tô falando aqui, mas na verdade, no verão, dobrou a média. O verão caía para 12, 14. Ele mandou o peso para mim a semana passada. Deu praticamente 30 de média. É só uma coisa para reforçar, gente, que está assistindo aí. Quando a gente fala verão, lá é o verão chuvoso, certo? E quando a gente fala inverno, é um clima mais frio. É frio mesmo, é frio sem chuva. Distinguir um pouco do nosso aqui, que o ouvinte pode estar falando, pode estar ouvindo e dizendo assim, rapaz, o verão deles é chuvoso. Não, o nosso verão aqui é a seca, né? Que geralmente acontece depois do período chuvoso. E o inverno que a gente fala, o inverno é a época da chuva. Da chuva, né? Para nós é o contrário. Só para ficar alinhado com o pessoal não... Mas eu imagino se você sobrepor as curvas de produção, É a mesma vai ser a mesma coisa, né? Isso. Vai ser a mesma coisa. Logo Temperatura depois, e umidade. Aqui talvez essa umidade não vá chegar igual, mas fica temperatura, umidade fica parecida assim. Né? Na época chuvosa nossa. Tanto é que a época chuvosa, né, pra cá, também é a época que a parte de reprodução é mais afiadora, né? Então, mesmo que no gado solto, né? No gado a pasto, né? Nós fizemos um trabalho desse de THI numa propriedade aqui no estado, há uns 15 anos, e verificamos durante o ano todo. Não tem alívio do estresse, não. Ou é moderado ou era severo, né? E de madrugada. De madrugada tinha estresse, né? Gado no losing house, né? No piquetão, né? E realmente eu concordo com essa sua colocação que o estresse calórico ele é o principal vilão e se não tirar ele, não starta a reprodução. Né? E ela vai ficar sempre patinando e não vai ter vaca de reposição, não vai ter reposição. Eu acho que para nós é pior por causa da umidade mesmo, o negócio que você está falando. E a lama, aí vira barro, e aí é um processo atrás do outro, né? Porque nós tivemos agora, no sul de Minas, o Brasil como um todo, né? Ficou muito tempo sem chover. Né? Ficou 6 meses sem chover. Choveu lá em março e foi chover agora em novembro, né? Outubro, novembro. Né? Fez calor demais, mas estava seco. A produção das vacas não alterou. É muito parecido com o que acontece na Califórnia. Né? Então vocês deram um estágio para saber o que é o Nordeste. Porque a gente aqui a gente é 9 meses. Para nós foi desafiador demais. 8 meses. As vacas até que não, porque o pessoal já estava com os alimentos prontos. Estou falando de gado confinado, né? Porque a minha realidade é um gado confinado. Então os alimentos estão todos feitos para passar o inverno, né? Mas o resto sofreu demais. Mas as vacas não sentiram.
Fez calor demais, mas estava seco. Então você tinha as salas de banho, tem as salas de banho, você molha e resfria, a vaca perde calor demais. Então ela não sofre muito. O problema é fazer 25 graus com 90% de umidade. Falando agora aqui, eu lembrei do clássico de temperatura e umidade, falando sobre a região norte, sempre era dado como exemplo, né, que era uma região desafiadora, porque tem temperatura alta e umidade alta, né? Uma pergunta com relação a isso, quando você tem essa situação de alta umidade, né, ambiental, o desafio é maior mesmo dentro do galpão para resfriar, né? Mesmo dentro do galpão. É significativo essa... Chega no verão agora, até que agora, outubro, novembro, começa a chover, não prejudica. O problema nosso é de janeiro para frente. Que as vacas vão acumulando estresse e elas acumulam cortisol. Porque o hormônio produzido é o cortisol. Eles acumulam. A hora que chega em fevereiro, março e abril é a hora que a gente tem a menor produção, a menor reprodução. Certo. Então, assim, a fazenda que não controla muito bem isso, chega lá na frente e nós temos problema. Mas a umidade é um problema, que a vaca com a umidade ela não perde calor, né? Então nós temos que intensificar os nossos banhos. Na verdade, a gente fala de banho, mas na verdade são ciclos de resfriamento. De banho e vento. Aumenta, né, a frequência. Tem que aumentar a frequência. Por isso que a gente está tentando agora jogar muita água rapidamente e ventar muito para fazer mais ciclos dentro de 40 minutos, que é o número que a gente acha que é bom aí para a vaca. Entendi. Né? E é importante aí, você também comentar aí com o público da gente aí, a questão assim, eu vou melhorar aqui a condição da vaca, vou dar um vento para ela e banho, então daqui a 15 dias é para a reprodução melhorar. Tudo que eu inseminar daqui a 15 dias é para melhorar. E não é bem assim, né? Tem um tempo, né? Na verdade, a gente sabe que uma vaca que... o ciclo que a vaca está aqui hoje, né? Esse ovócito foi produzido lá, um número mágico aí, 60 dias antes, né? Então, se fez calor 60, por isso que quando começa a fazer calor, a reprodução ainda vai bem. Ela começa a fazer calor e chover, outubro é bom de reprodução, novembro é bom de reprodução, dezembro ainda não é ruim. Ela começa a cair em janeiro, fevereiro, porque esse ovócito foi produzido ainda no inverno, né? Por isso que eu acho que cuidar de vaca seca, além de todos os problemas lá de doença, de resfriar, a bezerra nascer. Se a vaca fica 60 dias seca, você acha que a vaca está parada ciclicamente, né? Não está, o hormônio está lá, né? E em muitos casos, né? Na maioria dos casos é colocado ela na pior situação, ela está seca, né? Então isso está sofrendo, né? Então, por isso que eu acho que o PEV de 60, ele é legal, ele é um número bom. 60, né? Se puder ter 70, né? Nós vimos lá nos Estados Unidos, as 3 fazendas que nós somos, a fazenda que tinha menos era 72 dias de PEV. Né? E dá tempo para a vaca, né? O PEV mais alto dá tempo para a vaca recuperar, ela produzir bem, ciclar, né? A imunidade ficar imunidade ficar alta, né? Na condição melhor. E cuidar delas. Só para explicar também para o pessoal, assim, Regis, quando a gente vai aprendendo, que é um mundo novo, né? A parte digital, tem pessoas de todas as áreas, né? E é legal, né? Pelo menos da nossa parte, às vezes eu chego num canto, o cara... o pai dele tem vacaria, vem falar com a gente, não, acompanho vocês, muito bom. O que é PEV, né? Que é o período de espera voluntário, certo? É uma decisão do veterinário que faz a reprodução junto com a fazenda, né? Explicar isso porque para o pessoal entender. Por que é importante esse PEV, né? O PEV é o período voluntário de espera, né? Que é desde o dia que a vaca pare até o dia que a gente põe para ela para ser inseminada. Não é para emprenhar, é para começar os trabalhos de reprodução. O PEV é no dia da inseminação. Isso. Se você tem um PEV de 60, você começa a trabalhar o protocolo com 50 dias. Isso. Se você faz protocolo. Se você não faz protocolo em 100% das inseminações, você começa a inseminar a partir de 60. Um termo que o nosso público entenderia melhor isso aí aqui no Nordeste, assim, é o tempo que o PEV seria o tempo de resguardo da vaca. Isso, pronto, resolveu. Tá resolvido. O PEV é o tempo de resguardo. Você faz isso e para a vaca ser inseminada. Libera, né? Libera a vaca para inseminação, né? E aí cada fazenda, de acordo com o técnico, vai entender. Por exemplo, eu falei ali que eu tenho uma fazenda de primípara que o PEV é 67, o resguardo é 67. Porque é só novilha primípara e tem que dar um tempinho, porque a novilha tem uma exigência diferente da vaca, né? Precisa crescer, precisa produzir, né?
E tem aquele aspecto, né? Definiu que o período para começar, sair do resguardo, iniciar o PV ali, é 60, então não é 58, não é 50, não é porque ela deu cio com 25 dias de pós-parto, deu cio, então Respeita. Respeita, né? Respeita os 60. Você falou em começar antes, para começar antes o protocolo. O protocolo. Que é para naquele dia, que é para cair do PV lá com 60, se for Quem o caso. faz protocolo de 11 dias vai começar com 49. Na verdade, não é todo mundo, porque você faz a visita durante a semana, né? Uma vez por semana, então você pega umas com 53, né? E às vezes umas com 47. Mas eu, na verdade, tenho... O meu é só acima de 49. Se é 60... eu não pego nenhuma de 48. Eu pego só acima de 49. Sabe as agora. regras, né? Fica definido. Vai ficar definido. Porque não é só você que está entendendo ali. A tua equipe tem que entender aquilo plenamente. Se você muda toda a vida que você vai, não. Então não tem uma data, né? É então, mais ou menos isso. Então né? 60, a vaca mais nova é 60. Aí tem a com 61, 62, 63, né? E aí a reprodução vai rodando. Faz parte da gestão da equipe. Da gestão da equipe, né? Nós precisamos... Que é tão importante como a reprodução, senão não acontece. Porque tem algumas coisas que, assim, às vezes a gente quer fazer umas coisas, mas às vezes a equipe não pegou o negócio. E aí não sai bom, não sai resultado. Não, a técnica que é ruim, não. Às vezes foi nós mesmos que não passamos para eles de acordo com o que precisava fazer, né? Não ficou claro, né? Eu fico pensando nisso, porque a gente tem que ser facilitador das coisas, né? Você tem que... Nós, técnicos, por exemplo, a gente é cheio de ideia, né? Mas será que isso vai ser fácil para a fazenda? Sim. É igual o GNRH que eu trouxe lá para me fazer, sabe? Eu cheguei para 2 fazendas, vamos fazer isso? Vocês dão conta? Nós podemos organizar? Não podemos. Expliquei tudo, não, faz, porque é no dia da visita, então é mais fácil. Mas tem lugar que você tem que, às vezes, parar um pouquinho, voltar atrás e tentar organizar a primeira equipe para depois começar a fazer. Nós temos que ser facilitador, não dificultador do negócio, né? Sim. Então, assim... Então pode-se dizer que para implementar uma tecnia tem que sentir também como é que a fazenda tá, né? Isso. Mas você deve ter o seu protocolo ideal, né? Mas tem fazenda que você ainda não sente que ela tá conseguindo fazer aquilo. Tem fazenda que a gente não faz pré-sincronização. Aquela pré-sincronização antes lá que foi mostrado, para começar o protocolo. A gente não consegue. A fazenda às vezes não consegue. A fazenda é pequena, tem pouco número de vaca, ou tem equipe pequena de gente, apertado, não dá para você fazer. Tem hora que a gente quer fazer umas coisas, às vezes não pode mesmo. Mas tenta achar um jeito de ter um resultado bom de outro jeito, né? Mas no fundo, as vacas têm que embranhar. E rápido. Depois que libera. Um aspecto nesse quesito, né? Assim, vem aquele desafio do profissional entender... não só daquela questão mais daquela regra, né? Falo que você falar de um protocolo, não é muito minha área, mas a gente pensando na parte de administração, não é aquela decoreba, né? Faz, não, você tem que entender como é que atua aquilo, para você decidir qual é a técnica, a hora, né? Então o planejamento nesse quesito é um ponto determinante, né? Não, tem que ter, e a equipe tem que entender o planejamento, né? Tem que fazer, porque... Como as fazendas vão crescendo, fica muito. Fazenda que faz protocolo toda semana, você imagina, Pérez, nós somos veterinários, né, de campo, né? E toda semana está iniciando um protocolo, tem um protocolo no D7, tem umas vacas no D8, umas no D10. Quem faz protocolo do 11 é D9, D11. Tem inseminação? Tem inseminação para fazer, tem que observar a CID de retorno. Então é muito dinâmico, né? É muito dinâmico e a gente tem que tomar cuidado para a gente não errar nessas. Porque senão aí sai pelos controle. Sai do controle. Mas mesmo com toda essa, na verdade, tudo isso daí, para quem está ouvindo, às vezes que não conhece como é esse método, não está ainda familiarizado, parece ser muito complexo. Porém, é a única forma que você tem de realmente emprenhar um volume de vaca maior. Isso. De fêmeas maiores, né? Isso, Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Mas às vezes a gente falando aqui fica meio, que a gente está ouvindo, quem está ouvindo às vezes não tem muita noção, mas isso cai numa rotina que tem as planilhinhas todo dia, esse grupo de vaca vai fazer isso hoje, esse outro grupo de vaca vai fazer isso, né? Vai pegando, né? E a gente, nós técnicos com a fazenda, fazemos as reuniões e propusemos para eles. Aí vai entendendo e a coisa roda. A gente toca a fazenda, faz protocolo toda semana, nós não precisamos estar lá, ué. O veterinário não precisa estar lá para liberar a vaca. A vaca já está liberada no 21º dia. Eu que penso assim, entendeu? Eu tenho que deixar essa vaca pronta por volta de 3 semanas.
sem doença, sem infecção, pronta, né? Para liberando as vacas toda semana, né? Eu fico pensando nisso, que eu tenho fazenda que faz isso, que eu não tô lá e a vaca tá liberada, né? É importante salientar isso aí pro pessoal. Essa é uma ferramenta, né? E por que é importante entender e o técnico explicar direitinho e ver a sintonia? Porque, gente, muitas das técnicas que a gente vê que dá errado é o cara achar assim, eu tenho que fazer procedimento tal em tal momento. Não, se eu fizer 6 horas depois não tem tanto problema. Tem. Isso tem que ser seguido. Tem que ser seguido. Agora, o que eu acho que a gente tem que dar um passo antes é fazer um acordo entre a fazenda e os trabalhadores. Dá para fazer dessa forma? Certo? Por quê, gente? IATF, inseminação artificial, uso de hormônios, é uma coisa já sacramentada em termos de estudos. A gente só tem que estar bem introduzido na fazenda de forma que ela agregue o resultado que a gente pode. Certo? E você que está ouvindo a gente, que não faz isso, sempre chame um veterinário. Sempre chame um veterinário. Hoje a internet facilita algumas coisas e piora outras. Se eu colocar na internet protocolo de inseminação, aparece lá. Aparece lá. Ixi. Vários. Agora, a função que o Regis exerce dentro das fazendas, gente, não é a função mais de tocar vaca. Quer dizer, meter a mão dentro de vaca, tocar e dizer se está presa ou vazia. Eu diria que, pela conversa que a gente está tendo aqui, o senhor é uma gestão, o senhor é um consultor, o senhor é um estrategista na parte de reprodução. Tem que ser assim. E outra coisa importante da reprodução dos protocolos, que eu acho, o feitio do protocolo, se é 2 ml, é 2 ml. Nós estamos falando de hormônio, nós estamos falando de produto que se... Não é 1,5. Não é 1,5. Porque se você errar a dose ou para cima ou para baixo, ele vai trazer prejuízo. Sim. Isso foi estudado. Né? Se nós estamos falando de 2 ml, se você falando para dobrar a dose do GNRH, é para dobrar a dose do GNRH. Não é simplesmente, porque esse cuidado tem que ser. Tem alguns lugares, isso acontece muito mais no gado de corte, que eu tenho visto, mas no gado de leite é menos, mas existiu um tempo lá que tinha um técnico que ia para fazer os medicamentos do protocolo, de tanto que dava problema nos erros. Né? Às vezes a pessoa fala, não, é meio ml aqui no D9. Sim. Né? Meio ml, mas 0,6 ou 0,4. Né? Mas isso tem fundamento, né? E às vezes o resultado é ruim, pode ter acontecido alguma coisa lá na frente. Outra coisa que ajudou muito é uma coisa simples que vem aumentando, o uso da contenção coletiva, né? Tronco coletivo. Para dar uma velocidade ao processo e a equipe ter ao invés dela fazer um trabalho que demoraria 1 hora, uma aplicação básica em 50 animais, né? Ela vai conseguir fazer aquilo ali em menos da metade do tempo, porque faz ali dentro de um tronco que caberiam 10, 20, 30 animais, dependendo da propriedade, né? Isso ajuda muito. Alguns itens, ferramentas para auxiliar o processo e até mesmo ter menos estresse com os animais. Isso. Né? O tronco coletivo é bem importante. É importante tentar fazer conforme a fazenda, né? Tentar fazer na hora da ordenha, depois da ordenha, né? Sim. Na hora que eu falo é depois da ordenha, né? Isso. Que já está passando a mesa, passa dentro do tronco coletivo, já faz, né? Usar a estratégia para mexer menos com as vacas, né? E sim, de novo, olhar para a vaca, dar conforto para a vaca, estressar as vacas menos, para produzir mais, porque tá uma máquina de produzir leite, né? Isso. Uma máquina de produzir leite, né? E olhar para tudo, né? Olhar para a fazenda como um todo mesmo, né? Eu acho que é o caminho mesmo. Do sistema como um todo. O sistema como um todo, né? A gente está falando de reprodução de perda de prenhez. Alimento é uma das coisas que mais faz prenhez perder, ué. Alimento ruim, ué. Né? O que adianta nós estar preocupados com vacinas reprodutivas se o alimento que está pondo lá está cheio de micotoxina? Não vai resolver o problema, né? Então eu acho que assim, tem que pensar, e nós técnicos, nós somos as pessoas para fazer isso, né? Eu acho que nós somos as pessoas, nós temos condição para fazer isso. E disseminar essa cultura de informações para
para estimular a propriedade, os funcionários, o proprietário a entender que isso é importante, isso não é uma coisa banal, não é porque quem quer melhor do que os outros, né? É uma realidade. É uma realidade. Né? Se ele quer ir para produções agregar mais em produção, né? Volumes de leite aí maiores porque está confinando, ele vai ter que cumprir E isso não importa itens. o tamanho da fazenda, né? Não importa. Se você tiver 10 vacas, 20 vacas, 100 vacas, 1000 vacas, tudo tem que ser a mesma coisa, tem que dar a mesma atenção, né? É isso que eu acho que é importante. Sim, senhores. Acho que muito bom. O Regis fez a sua apresentação aqui no evento. Acho que o mais importante, gente, é que a mensagem que eu acho que o Regis deixa é executar a tecnia de forma adequada. Né? Regis, você pode deixar a sua rede social para o pessoal te buscar lá. A gente tá entrando nisso e cada vez mais a gente tem que se apresentar aqui, porque o pessoal precisa, e assim, uma função importante nossa, e até a sua que você está fazendo aqui, é transmitir conhecimento, né? Às vezes, assim, há uma rede que você não posta tanto conteúdo, mas a pessoa pode te acessar e conversar, para pedir um estágio, conversar com você. Com certeza, né? Assim, de fato, eu posto pouca coisa de vaca, de vez em quando, sabe? Não tem TikTok fazendo assim, não? Mas assim, fica à disposição lá, vai lá no Instagram e tem o WhatsApp aí, tem... Né? A gente vai marcar o Regis na postagem que a gente fizer dele, Isso. gente. Telefone, WhatsApp, o e-mail. Não, telefone não, Regis. Aí também... ainda não, ainda. Mas assim, é de boa. Mas a gente que gostaria de te agradecer, Regis, e vamos marcar o Regis aqui, gente, e dizer que nos acompanhe, deixe um comentário. Mais assuntos relacionados que a gente conversou hoje, a gente está à disposição, certo? Ok. Valeu. Até mais. Bom demais.